Fala galera, vocês viram quem está com a gente aqui hoje, professor Renê. Possui graduação em Direito, mestrado, doutorado e é professor de Filosofia do Direito hoje na Uniub. A gente queria primeiramente agradecer, Renê, por ter vindo aqui. Prazer. A gente está começando, então todos que vêm aqui a gente agradece muito que estão ajudando a gente a ter essa abrangência cada vez maior. E que tenham maior abrangência sempre, cada vez mais. Estão precisando pensar. A gente espera que sim. E a gente fica muito feliz de você ter vindo, um professor que pode discutir com a gente de coisas mais diversas, uma pessoa que tem muito conteúdo para poder compartilhar com a gente. Amém, amém. Então, Assis, a gente vai começar com você se apresentando também. O Renê é um cara que, além de um baú de sabedoria, ele é um irmão de fraternidade do nosso motoclube, né não, Renê? Obrigado. Somos irmãos. Somos irmãos de motoclube. Brincamos do mesmo brinquedo. Não sabia No que motociclismo. você era do motoclube do Assis, não. Sim, somos. Na verdade, eu sou do motoclube dele. Eu Sim, sou mais faz mais antigo, sentido, faz mais mais antigo no motoclube, só isso. Só no motoclube. Tá certo. Não, de repente, mecânica você sabe muito mais que eu. Não. Ué, né? Cada um tem o seu desenvolvimento próprio. A sabedoria que é importante, não é o tempo que a gente lê, não é? Eu acho que Ou não? Você é o homem da filosofia, cara. sabedoria, cara, se você falar pra mim o que é sabedoria, é o meu objetivo de vida. Então pronto. Por quê? Não acabou. Ah, Ainda falta muito. Cara, filosofia nunca acaba. então. É sempre O brinquedo é esse. O brinquedo não pode acabar. Então, o esquema da sabedoria é você conseguir lidar com as situações da forma mais equilibrada possível. A gente consegue fazer isso o tempo todo, Não. né? Por quê? Porque o que é ser sábio? A meu ver, né, hoje, o que eu consigo ver hoje como sendo sabedoria. Eu conheço o Assis, eu sei que ele tem as características dele e que muitas vezes ele pode responder bruscamente alguma coisa que eu perguntei. Mas eu conheço ele. Eu não vou me importar com isso porque eu conheço. Agora, vir a mesma coisa de uma outra pessoa que eu não conheço, eu encaro como uma agressão. Daí virou agressão, aí eu agrido e daí vira uma bola de neve. E vira a merda, né? Trânsito, toda hora tá acontecendo isso. Trânsito, eu acho que é a personificação desse conceito, inclusive, de maneira mais perfeita possível. Porque você tá de um monte de gente que você não conhece, que te irrita. E a vontade de xingar o cara, velho. Você bota a tua frustração no É, veículo, é porque você se complicado. sente poderoso. O problema, aquela frasezinha do Abraham Lincoln, qualquer ser humano é capaz de passar por adversidades, mas você quer conhecer o caráter de um ser humano, dele poder. Quando a gente senta num carro, quando a gente sobe numa moto, a gente fica poderoso. A gente pode tudo, então a nossa frustração aflora. Aí tudo que te criticaram vira a sua crítica pro outro. Interessante. Você saber disso vai te permitir dar prazo para si, para você não se transtornar, para você lidar com as suas frustrações, para você lidar com seus problemas, para daí sim ter uma resposta mais adequada, equilibrada para situações. Interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto. Eu sempre me perguntei muito por que que tem gente que quando entra no carro se transforma. E por que em determinadas situações as pessoas são mais amigáveis. Por exemplo, você chega no seu primeiro dia de trabalho, todo mundo vai te receber bem. Por que que aquelas mesmas pessoas que te recepcionaram bem no trânsito, elas são um monte de... São malucas? O cão chupando manga. Eu sempre me perguntei isso. O que que acontece? Sabe? E aí faz muito sentido isso que você falou. Aí que tá. Quando a gente fala de poder para conhecer o caráter de um homem, a gente primeiro tem que pensar qual é o poder que a pessoa tem naquele momento. Assim, por exemplo, agora vocês estão me entrevistando. Tem um poder envolvido aqui? Tem. Vocês é que sabem o que vai ser veiculado, vocês é que vão definir o que vai ser dito, porque eu estou sendo entrevistado. Então, existe um poder que o jornalismo desenvolve muito bem. A diferença de um cara querer entrevistar uma pessoa que ele odeia, que ele não gosta, e ele entrevistar uma pessoa com quem ele concorda, que ele admira e que ele gosta. Ele quer detonar o cara, ele vai fazer o uso desse poder que aqui está para os seus interesses pessoais, para os seus arbítrios,
para suas idiosincrasias, como a gente falava agora há pouco, né? As idiotices que cada um de nós temos nas nossas personalidades. A gente vê bastante isso, né? Uma mídia que não é completamente Isenta, imparcial. imparcial. É claro. Isso é grave, né? Assim, Olha, assim, esperar completa imparcialidade é de impossível. alguém é muito difícil. Interesses, Mas de né, forma por trás. tão manifesta, presente não só na mídia, nas instituições públicas, como está no Brasil hoje, é muito difícil. Interesses, né? Por trás São disso aí. interesses. Interesses. Com certeza tem um Por trás. interesse aí. Eu não fico brabo contigo se você não pisa no meu calo. Se você não rouba meu queijo. Olha aqui, ó, tá servido. Então, o que move muitos de tudo no mundo é um interesse, se for parar pra pensar. Tudo é feito com uma finalidade, né? Claro. Assim, tem uma frase que eu acho muito interessante. Que tem o que é bom e o que não é bom. O que é mal. Muito bem. Como distinguir o que é bom e o que é mal? Individualmente falando. Por exemplo, para um assaltante assaltar um banco, pegar um dinheirão, se não está marcado e ninguém conseguir localizar ele poder gastar esse dinheiro à vontade, é bom para ele. É bom. Para ele, Para ele é bom. Pro resto do mundo não, mas para ele Sim. foi. Não é? Como distinguir? Quando o que você quer fazer ou o que você faz é bom para um maior número de pessoas, para todas as pessoas que estão envolvidas com aquilo que você está fazendo, que vão sofrer os efeitos daquilo que você está fazendo, aí é bom de verdade. Se o bom é individual ou se o bom é coletivo. Daí tudo é interesse. Mas tem gente que se interessa só no seu umbigo. É egoísta, é ganancioso, é ambicioso e foda-se o resto. Entendeu? E tem pessoas que já não são assim. Que vão, sim, querer uma melhora das pessoas que estão ao seu redor. Que é conviver de forma pacífica, harmoniosa, com sabedoria. Saber lidar com as situações de forma apropriada. Para não causar nada ruim para ninguém. Mas plantar uma boa semente, né? Resumindo, né? O que é do falar popular. Você colhe o que você planta. Então, se você planta coisa boa com outras pessoas, essas outras pessoas sempre terão boas lembranças de ti e vão ser muito boas para te tratar. Vão te oferecer frutos. Como o mineiro fala com uma propriedade que lhe é genial. Você cuida bem de uma árvore, ela agradece com os frutos. Você cuida bem de uma horta, ela te agradece com as hortaliças. Você cuida bem de uma pessoa, ela te agradece com bons tratos. Isso é verdade. Sim. Acho que isso aí todo mundo meio que sabe, mas mesmo que inconscientemente tenha noção de que se você trata bem uma pessoa, muito provavelmente ela vai retribuir. Vai ter o retorno. Eu acho que E isso é... senão você vai estar com o coração em paz para entender quando não, falar, poxa, ela tá com problemas. O retorno, aquele retorno próprio que a gente fica satisfeito em apenas tentar ajudar. Não tem? Tem esse retorno que a gente tem próprio da gente. Isso aí chama-se ética, né? Isso aí já é moral. Não, Todo mundo é moral. Todo mundo é moral. Você fala, isso aí, coisa de velho, antigo. Não, pelo contrário. Com os nossos amigos, nós todos somos morais, somos éticos. Você não mete a mão no que é do seu amigo, você não rouba o seu amigo, você não furta o seu amigo, você não maltrata o seu amigo, você não maltrata o seu... Talvez, né? Na maior parte, os pais, as mães, os irmãos. Agora, e o estranho? Por exemplo, quando tá no carro, dirigindo, você vai fazer se quem fez a cagada era o teu pai ou o teu irmão? Você vai agir da mesma maneira? Não, porque daí você tem o conhecimento, você sabe das falibilidades daquela pessoa. Então você é um cara moral, você trata bem, você faz porque quer o bem das pessoas, de forma gratuita. A questão é você fazer para o desconhecido. A ideia, o que nos falta, muitas vezes no Brasil, e falta para valer, é essa compreensão que somos todos uma grande família dentro de uma nação, de uma cultura, com a mesma língua, com o mesmo modo de pensar e ser e ver o mundo.
que é uma identidade que temos, né? Isso é nacional, é do Brasil, não é? Quem foi nas manifestações do dia 7 a favor ou contra, seja lá o que for, ali estavam porque tinham algo em comum, e não era pouca gente, era muita gente. Muita gente. E mesmo os que não estavam ali, estavam assistindo, estavam acompanhando, porque tem a ver com a vida deles. Tem identidade com a vida deles. De todo mundo. Né? Não é? Então, essa identidade existe, mas a gente só lembrar disso em momentos que a gente precisa ir pra rua, brigar, lutar, protestar, e não lembrar todo dia, por exemplo, quando você acabou de comer um pedaço, uma bala e não sabe onde colocar o papel. Entendeu? Na rua. Quando você tira a máscara que está enchendo o saco, em vez de botar num bolso, ou numa bolsa, ou no cos da calça, ou dar um jeito para não jogar fora, porque pode entupir um bueiro, porque pode fazer... Nessas horas a gente não lembra que a gente está, muitas vezes, maltratando uma pessoa que é da nossa grande família nacional, dessa comunidade que ainda não se formou. Né? Que é uma comunidade. São pessoas agregadas e que têm um objetivo em comum. Entendeu? Quando tem um número muito grande de pessoas, como é o caso do Brasil, o certo é a gente chegar em consenso. Qual é o meio termo razoável que a gente pode alcançar tudo que a gente quer? Mesmo pensando diferente. É isso que está faltando no Brasil hoje, que começaram a dar sinais de buscar. Então, você acha que está sendo uma grande evolução, assim, uma evolução para o Brasil, essas... Porque o brasileiro, maravilhoso. tipo assim, o brasileiro tá começando a brigar por alguma coisa. O brasileiro, eu não lembro do brasileiro brigar. O brasileiro acordava cedo, pegava seu carro, ia trabalhar, voltava para casa. Ia parecendo um robô. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 7 horas da manhã. Assim, sem querer colocar em pauta se as manifestações são de cunho, tá certo, tá errado, sem querer definir um cunho político, mas que de fato as pessoas estão defendendo posições mais veementemente, estão. Opa! Isso aí é fato. É uma evolução, na minha opinião. As pessoas estão se unindo em torno de ideais. Olha só que legal. Isso é bom. Né? Isso não existia no Brasil. Não, vamos fazer as contas, né? Olha a história do Brasil. Quais os períodos de democracia que a gente teve? Poucos, né? Não, são 520. São Puxa, um 520 anos, né? Desde o descobrimento. De lá para cá, que a gente teve democracia, que você pode chamar de fim do governo Vargas, até o golpe militar. Do Juscelino ali, depois você teve as diretas. Daí teve o golpe militar, Teve daí saíram os militares, teve as diretas, até aqui. A gente tem menos de 100 anos de democracia em 520, de descobrimento do Brasil, né? Descobrimento... O Brasil é um bebê, né? Ainda, comparando com os países milenares aí. Não, sim e não. Sim, quando a gente falar por esse aspecto. Não, porque nós somos herdeiros de uma cultura europeia e tudo mais. Então, nós temos traços de velhice na nossa cultura, para mesmo tendo pouca idade. Mas eu acho que 520 anos é tempo suficiente para a nação se concretizar idealmente, né? Você acha que não? Sim, mas não é o único elemento. O tempo não é o único elemento. Certeza. Quando você tem elementos fins, objetivos em comum. Vamos pegar os Estados Unidos, que tem mais ou menos a mesma idade, e vamos dizer, tem uma organização melhor que no Brasil, em algum aspecto. Eu não estou comparando os Estados Unidos com o Brasil falando que ela é melhor. Não, eu estou dizendo que tem aspectos nos Estados Unidos que estão melhor organizados que no Brasil. Tem aspectos que no Brasil estamos melhor organizados que eles lá. Isso sem dúvida, eu acho. Agora, falando dos Estados Unidos, qual o elemento em comum que eles tinham? Eram os mesmos caras que estavam sendo perseguidos na Inglaterra. A Inglaterra começou a perseguir quem não tinha a religião do rei. Começaram a ser perseguidos, os caras falaram, olha, antes de eu perder tudo que eu tenho aqui porque eu estou sendo perseguido pelo Estado, eu vou vender, juntar os trem e as coisas, atravessar e ir para uma terra, construir uma terra nova, construir um país novo, um estado novo, porque este velho aqui não me interessa mais. Ele está cheio de vícios. Daí eles foram
atravessaram o oceano e chegaram nos Estados Unidos para abrigar contra índio, que era quem Tava lá, né? estava lá Povo e nativo. que quem devia, né, Aham. tomar conta daquilo, né, quem estava tomando conta daquilo até então, mas coesos e prontos para o que desse e viesse, porque eles não foram lá para pegar riqueza e sair fora e viver a boa vida da Europa. Pra construir um país novo, né? Foram para construir um país novo. O Brasil já não foi assim, colonizado assim. Colonizado, quem vinha para cá normalmente eram os bandeirantes que vinham para pegar pedras e por isso eles faziam as trilhas entrando para dentro do Brasil. Anhanguera significa diabo velho. Anhanguera, Fernão Dias Pais, Raposo Tavares, todos são bandeirantes e são as rodovias que saem Sim. de São Paulo, que era o porto, por onde os caras chegavam, Conecta o litoral. e atravessam toda essa região no sentido de Minas Gerais, Ah, tá. porque Minas Gerais, Ouro. Minas Gerais, Minas Gerais. todos os Prata. metais, todos os minérios, Somos ricos, diamante. Ninguém comenta muito isso, né? Minas Gerais não tem esse nome à toa, É. né? Show de bola. Fala do seu currículo pra mim. Uai, Vamos cara. lá. Deixa eu ver Dai, se eu vou dai, te contratar. Ó, então, contrata. Eu nasci em São Paulo, morei lá até os 12 anos, fiz do primeiro ao terceiro colegial em 7 escolas diferentes. Depois dos 12 anos eu mudei para o Rio Grande do Sul, morei em Porto Alegre, morei em Passo Fundo, depois voltei para São Paulo. Daí eu estava no segundo colegial. Entrei na faculdade Mackenzie, onde eu fiz Direito, bacharelado em Direito. Comecei a advogar, quando me formei em 89, em novembro de 89, em 90 já estava advogando. Em 93 eu montei meu escritório, isso tudo em São Paulo. E foi indo até o dia que eu vi a carreira docente como uma opção interessante. Sempre queria sair de São Paulo, porque eu tinha visto uma vida interiorana, né? Eu falei, pô, viver aqui não tem graça, como tem viver no interior, né? Preferiu o interior, então. Claro, Passo Fundo é uma cidade, no Rio Grande do Sul, é uma cidade universitária, como é Uberaba. E a cidade universitária ela tem algumas características muito legais, muito interessantes, que são de capital. Você tem um povo, muito jovens. Que gira ali, né? Você tem uma vida noturna agitada, você tem uma vida cultural, não estou dizendo como uma capital, mas já é uma vida cultural que você vai ter muito do que você tem numa capital. Sem os problemas de uma capital. Eu concordo. De um congestionamento, de tudo mais. Mais benefícios. Então eu queria sair. Eu falei, mas como advogado eu saio de São Paulo? Eu falei, não. O advogado precisa de conflito. Um lugar com mais conflito é o lugar que é uma capital, né? Como essa aqui e tal. Aí eu vi a carreira docente e falei, olha, não é que eu sempre gostei de explicar as coisas, desde moleque. De repente é uma boa ideia, né? Daí entrei no mestrado, fiz o mestrado em Direito Público no Mackenzie. Depois tinha acabado de fazer o mestrado, meus amigos falaram, Renê, tá aberto o doutorado na PUC e tal, por que você não vai lá? É uma boa. Eu falei, olha, vamos ver, né? Tive um probleminha no emprego que eu tinha na época como professor. Eu falei, minha mochila tá muito vazia ainda, tenho que encher mais minha mochila. Daí eu entrei no doutorado, fiz doutorado em Direito Constitucional. Saí do doutorado já com um pezinho em Minas. Mudei para Minas, eu acabei os créditos no doutorado em agosto de 2003. Em 2004 eu já estava trabalhando na Uniub aqui. Leciona lá desde então. Desde então. E de lá para cá, continuei estudando, né? Meu brinquedo é esse, né? Estudar e entender as coisas. Daí, de lá para cá, eu fiz vários cursos. Eu acho que assim, que fez um diferencial muito grande para mim, que foi muito interessante para mim,
Foi neurolinguística, programação neurolinguística, PNL. Foi, inclusive, orientado pelo Mauro, que é o nosso colega, irmão de motoclube. E foi uma semana de imersão em curso e tal, foi muito legal, assim, abre horizontes, né, para você entender melhor as pessoas. E é Bacana. bem legal, bem legal. PNL, eu tenho no Instagram, ele foi meu professor, foi Shifu, que a gente chama, de Kung Fu. Uhum. Mas aí eu tinha 2008, 2009, e tem muito tempo que ele já fica falando de PNL e tal. E agora que você falou que eu fui entender que é programação neurolinguística. Interessante. Mas assim, do que trata a programação neurolinguística? Ele aborda... Cara, é muito legal. Só para você ter uma ideia, assim, eu vou contar um pouco do início, para a gente ter uma ideia, para saber o que era. Nos Estados Unidos apareceram uns professores de uma universidade que decidiram falar, olha, poxa, tem já a fórmula para as pessoas de sucesso, né? Tem os grandes caras, Walt Disney e tal, que fizeram um baita de um sucesso, e eles tinham características na personalidade deles que definiram esse sucesso. Então, a fórmula para o sucesso nós já temos. Será que a gente consegue programar neurolinguisticamente alguém para obter sucesso, tal qual aqueles caras? Fizeram um estudo, provavelmente. Envolveu caras que estudavam informática, psicólogo e assim por diante. Fizeram um trabalho. Você legal. remodula A ideia é se seria possível reprogramar o ser humano. exatamente, entendi. Tá. É claro que eles viram que não, né? Que tem um outro fatorzinho importantíssimo, que é a personalidade de cada um. O Walt Disney vai ter uma outra pessoa igual a você, Assis, Não. no mundo? Não, graças a Deus. Já pensou, ninguém ia aguentar? No futuro? Ah, não sei. No passado teve? No Não presente sei. tem? Eu te garanto que não. Eu te provo que não. Eu Não. provo que vocês são únicos. E eu também. E por isso eu tento fazer o melhor do meu. Eu recomendo os outros fazerem o mesmo. Somos únicos. Únicos. Sabe qual a certeza absoluta que eu tenho disso? Gêmeos univitelinos. Para quem acha que a vida é só um amontoado de átomos, me explica o gêmeo univitelino. Eles têm exatamente a mesma constituição genética, são idênticos biológica e fisicamente, E são mas diferentes. tem outra personalidade. Personalidade não está ligado à constituição genética, biológica de nossa, está ligado a outra coisa que, claro, na filosofia já foi descoberta. Chama-se alma, espírito. Ah, tem a ver com esta ou aquela religião? Não, isso é ciência. Então, o que a filosofia define como alma? Porque se for pensar no conceito de alma, aquele espírito, todo mundo já Essa tem é a meio que uma visão alma. que nós temos em Uberaba. A gente já passa a ter um pouco essa visão de espírito, porque temos uma influência do espiritismo muito forte, do Chico Xavier, do espiritismo kardecista, né? Tal qual existiu e existe na França e assim por diante. Mas a filosofia não está partindo desse pressuposto. A filosofia está falando, existe coisa que é do corpo, existe a animação. Existem seres inanimados, né? Essa caneca é um ser inanimado, né? O pote, a mesa, é um ser inanimado. E tem os seres que têm ânima, que foram animados. O que anima o corpo? A alma. É isso que anima o corpo. E vai animar com a sua inteligência, com a sua personalidade. Caráter. A personalidade envolve o caráter, né? O caráter ele se forma com o desenvolvimento da personalidade. Assim, é interessante pra caramba a gente saber que, por exemplo, uma criança, ela recebe informações emocionais desde quando está dentro da barriga da mãe. Por exemplo, as frustrações que a mãe passa, as alegrias que a mãe passa, a criança, é claro, está ali, colada, vai saber. Mas só isso? Não, não é só isso. Meu filho, na época, quando eu era casado,
Eu trabalhava em Uberaba e morava em Araxá no final de semana. A mãe do meu filho já estava grávida, em estágio adiantado de gravidez. E eu, quando deitava para dormir, depois de uma semana longe, eu abraçava ela, punha a mão na parte de baixo da barriga e falava boa noite para vocês. Na segunda, terceira vez, quando eu punha a mão ali, mexia aonde estava a minha mão. Interessante, hein? Você vai falar que não tem uma impressão emocional ali? Tem. Claro que tem. Evidente que tem. Tá. Mas isso. Depois diz a psicologia que o caráter você forma até os 3 anos de idade. Assim, Não sabia disso. e dos 3 aos 7 anos de idade, você vai formar a sua personalidade, vamos dizer assim, o modo como você vai reagir ao mundo, sua convivência. Isso, você passa para a antropologia, fica mais compreensível e mais fácil de aceitar. Tem a primeira aculturação, né, que nós nascemos bichinhos e vamos ser aculturados para a sociedade. Essa é a visão, tá? E a primeira aculturação, ela vai do 0 aos 7 anos. E depois a segunda aculturação, que se daria num ambiente não familiar, social. Hoje em dia, em razão do modo como funciona o sistema educacional, a primeira aculturação fica, a bem dizer, nos 2 anos de idade. Depois ele já está entrando numa crechezinha e já está tendo um nível de convivência mais amplo que o da família. Então tem essa mudança que é feita na sociedade e tudo, e que acaba interferindo também na formação do caráter, na formação da personalidade e tudo mais. Desculpe, eu falei errado. Será que é Do benéfico? 0 aos 3 anos é a saúde emocional. Saúde emocional. E dos 3 aos 7 é o caráter. Entendi. Será que é benéfico isso, essa mudança ali na formação inicial do ser? A ideia não Seria, é né? ruim, a questão é como vai ser realizado. Exatamente. Não é tudo. Por Se uma exemplo, criança- hoje a gente está falando de erotização Pois é. infantil nas aí, ó, escolas. E o excesso de informação prematura. Tem informação que eu acredito que não precisava chegar tão rápido na mão da criança. Tem que chegar de acordo com a capacidade de assimilação Então. dessa criança. Agora, quando você já coloca uma informação que não é um padrão que sirva para todas as formas de pensamento, você já está estimulando o oposto que deveria estimular. Deixa eu... Vamos voltar para o início para eu explicar isso. Quando você tem a primeira aculturação, que é a familiar, que tem a ver com essa saúde emocional, até os 3 anos, parari, parará. Daí agora está sendo encurtado e a criança entra numa creche com 2, 3 anos. E vai ficar lá na escola até os 25, provavelmente, porque até sair de uma faculdade. Então ela já começa a ter uma convivência maior. Qual a vantagem de ter essa convivência maior? Você tem menos aquelas características que são familiares marcantes na pessoa. Imprimidas, Você tem mais impressas na pessoa. Impressas na pessoa. É. Porque você vai ter já uma convivência social em que a criança vai ter a possibilidade... Tá vendo outras alternativas. E não acha que aquela é a única alternativa. Para quem fomos educados em casa até os 7 anos de idade, por exemplo, pela família, a gente sai de casa muito parecido com o pai ou a mãe. Porque a visão que a gente tem de adulto é aquelas duas. Não tem um leque muito grande de possibilidades, referência, né? de referências, né? De homem, de mulher, de Inclusive, personalidade, de adulto. Né? Quando você vai para uma escola, você teria mais isso. E o que é essa perspectiva que a gente tem de adulto? É da pessoa que convive em sociedade. É claro que você tem que resolver um monte de problemas, de questões que são próprios da sua família, de coisas do jeito como a sua família trata determinadas coisas, que não é interessante, que não é legal, que não é proveitoso, que não é harmonioso
você lidar socialmente. Legal. Então tá. Sexualidade é uma coisa que você faz socialmente ou você faz dentro de quatro paredes? Tá. Manda o bom senso que seja dentro de quatro paredes. Sim. Com certeza. Né? Manda-se. Manda o bom senso. Então, e a grande maioria segue esse bom senso. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque tem essa possibilidade para todo mundo, porque fazer o que o mau senso vai recomendar. Daí, então, por que você vai ensinar na esfera pública? 1. 2. Por que você vai ensinar dentro de uma, aspas, escolha ou opção sexual e não simplesmente falar existe a reprodução, como eu aprendi. Eu aprendi assim, existe a reprodução humana. Como é que ela se dá? Estou estudando isso em biologia. Tá? Ah, tá. Acabou isso? Além disso, existem outras formas de relacionamento? Se surgir esse questionamento em sala de aula, isso é um diálogo que tem que ter entre professor e aluno, poderia falar que não, existem pessoas que têm um relacionamento heterossexual que permite a reprodução e as que não têm um relacionamento heterossexual, têm um relacionamento homossexual e que não permite a reprodução, esse tipo de relacionamento. Simples. Tô falando. É preconceito. Não, não é preconceito. É ciência. É ciência, né? Você não está sexualizando, você está informando. É outra história. Mas estão deturpando demais, igual. Quando esse tipo você de coisa, coloca né? já a opção que o cara tem que seguir, você tá substituindo aos pais que são heterossexuais. Né? Ou pelo menos eram, até pouco tempo Então, atrás. é. Porque a adoção homossexual é coisa razoavelmente recente. Tá? Então. Então, tá errado? Tá errado. É pensar em nós mesmos, cada um de nós, quando é que a sexualidade se manifestou presente em cada um de nós. Todos nós temos lembrança disso, não é? Por exemplo, masturbação, por exemplo, você olhar para a menina ou para o rapaz com outros olhos e tal. Legal, ótimo. Se falasse antes, era ou não era uma agressão para o seu desenvolvimento natural? Com certeza iria interferir, acho que, de como o desenvolvimento corre. Pode acontecer isso, por quê? Porque você está obstacularizando um desenvolvimento que é biológico, é natural. Você está sendo aparelhado biologicamente. A gente não nasce pronto. Quando a gente não nasce pronto. A gente ainda não consegue ver direito, o cérebro não está completamente formado. A gente vai acabar de ter o nosso organismo, nosso corpo formado com os 25 anos de idade. 25 anos de idade. Você vai ter o teu corpo... Que era até mais cedo. Não, é 25 anos de idade. Lembra a terceira idade que chamam? Por que terceira idade? A primeira idade é do 0 aos 25, quando você está formando o corpo. Tá? O corpo está sendo preparado para ficar no auge, no ápice. Dos 25 aos 35, ele se mantém no auge, no ápice. E dos 35 em diante, ele começa no declínio. Por isso, terceira idade. Primeira, segunda, terceira. Entendi. Tá? Mas hoje em dia você tem idosos, parará... Não, sim, é claro. Hoje em dia as pessoas temos maior conhecimento de nutrição, de autocuidado, de tudo, e que permite que a gente consiga manter esse auge... Maior. Não manter o auge, mas ter um declínio mais... Menos brusco, acentuado, né? Com um declínio menor, em menor intensidade. Mas ele vem, não importa o tempo. A pergunta é, morre? Morre. Esse é o O que declínio eu já final. vi, o que eu vejo muito, Inevitável. eu vejo muito pessoas que têm uma vida saudável. É engraçado isso, porque eu vejo pessoas que mantêm um ápice, mesmo idoso, super bem e tal, mas quando a pessoa resolve, quando o corpo Relaxar. declina, é de uma vez, cara, é um absurdo. Quando a pessoa relaxa. Quando a pessoa relaxa. Todo mundo tem uma hora que relaxa, Sim. tá? Agora,
chega uma hora e fala, cansei, não, agora não vou mais brincar Chega, disso, não, sentar agora na cadeira eu só que vou vou- fazer o que eu quero, comer e beber, É. Sentar Né? na cadeira e esperar a morte. que eu acho bom. Cara, o que você não usa, Acaba, atrofia, né? acaba. O Alzheimer é quando você para de usar o cérebro, para de aprender. É. Alzheimer é uma doença triste, né? É, pra quem tá em volta, pra quem tá lá dentro, não. O mundo deve ficar num mundo estranho. Tem Pra um filme quem que tá em representa muito volta- isso aí, né? Quantas pessoas não estão num mundo estranho É, a vida inteira? sim. Sem ser o que são verdadeiramente. Quantas pessoas vivem numa ilusão no nosso mundo? Não vou citar exemplos, né? A gente tem um monte de gente que está tanto preocupado com status, com glamour, entendeu? Que é completamente Fora da ilusório, realidade. fantástico, nada a ver. A famosa bolha, né? Ele vira uma É. bolha. A Tem bolha gente do que vive mundinho. assim a vida inteira, cara. É. Eu não acho estranho que seja assim. O que é o Alzheimer? Você tem um mundo com uma dimensão de consciência e você vai reduzindo, reduzindo e vai se acomodando com essa redução. Chega ao ponto. Você não briga pra... Não, opa, pera um pouquinho. Tá ficando mais difícil pra eu, por exemplo, fazer minha caminhada, pra eu andar de bicicleta, pra eu andar de moto. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer um exercício, vou fazer uma academia pra eu continuar caminhando quase. Aí você tá permitindo que tenha uma sobrevida de qualidade. Que todo mundo vai morrer, não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, com que qualidade de vida você vai viver enquanto vivo estiver, essa é a questão que deve ser gerida, a meu ver. Aí, ó, estão comendo frutinha, queijinho, suco de uva, saúde. Agora, Agora, mais tarde, cerveja, churrasco. gordura. É sabadão, né? Falar Não, nisso, mas também tem a ver, não tem? tem. Isso também não é viver? Claro, ué. Se você for viver a vida Você é inteira apreciador de preso churrasco, a de uma regras, boa cara. comida. Equilíbrio. Exatamente. Porque senão, que Equilíbrio. vida que é essa que você não pode comer uma carninha? É, não, a vida tá outra vez numa bolha. É outra bolha. É outra bolha. Eu vou deixar de viver muito pra viver mais. Não existe, vai morrer igual. Ah, e é muito complicado, porque você pode ter todo o cuidado com a sua vida. Você chega no trânsito ali no cruzamento, o maluco vem e te arrebenta o seu carro no meio. É, assim. não, se a gente. Isso aí né? Se a gente for ver estatísticas, a probabilidade é menor. Eu não vivo com esse medo, graças a Deus. Que Não, senão eu não tenho, motociclista mas- eu não seria. Eu não teria vindo a pé à tua casa. Mas é assim, é muito. É uma coisa que ultimamente tem me incomodado. A incerteza do que vai acontecer com você. Por mais que você tente ter controle, Cara, eu acho que muito do que acontece com a gente é gestão. É o plantio e a colheita. É gestão. Você Eu acha acho que que- não existe nada na vida que não seja gestão. então, você, como professor de filosofia, de direito, da filosofia do direito, estudante de filosofia, você acha que no caminho do ser humano, ali, durante a existência dele, a vida dele, a qualidade de vida que ele leva é muito mais influenciada pela gestão do que simplesmente um acaso, assim, eventos aleatórios? Com certeza. O que parece aleatório, o que parece o acaso, a meu ver, é aquilo por qual você se preparou a vida inteira sem saber. Por exemplo, da aula. Entendi. É interessante esses conceitos, assim. Não, eu não estou dizendo que não existe o acaso. Né? Não. Não estou dizendo que, pô, não acontece da vaca cair Do céu. em cima do você, entendeu? Agora, a questão é, se você se preocupar com aquilo que acontece em 1 ou 2% dos casos, você está perdendo tempo de viver, da mesma forma como deixando de comer um churrasco, ou tomar um vinho, ou tomar uma boa cerveja, de uma forma equilibrada. Então, partindo por esse lado aí de você viver um pouco de tudo, suas viagens, Renê, quer contar uma história de alguma viagem? Ah, Aquela qual aquelas- delas, né? Aquelas viagens boas que você... Qual a viagem mais legal que você já fez? Olha, eu acho que a melhor viagem que eu fiz foi uma viagem que foi econômica pra caramba. Foram muitos quilômetros. Eu tava solteiro, Motor? sozinho. Sim, Hum. solteiro. Botei o bauleto na moto, botei minhas
Tranqueirinhas, meus trem e as coisas. Montei na moto. Daqui, passei em Araxá. Meu filho, dei um abraço, passei o dia com ele. Saí de lá, peguei aquela serrinha que tem de Araxá para Rifaina. É uma delícia. É um passeio muito gostoso de ser feito. É pertinho. E você vê o Chapadão. É uma serra que ela é muito íngreme. E você vai descer essa serra, que é muito íngreme. Você vê aqueles paredões de pedra que compõem o Planalto Central, que a gente estuda na geografia. Não é? Então, daí, cheguei em Rifaina, fui a São Paulo. Visitei minha mãe. De lá, eu fui para São José dos Campos. Visitei um amigo. De São José dos Campos, eu desci para o litoral. Visitei outro amigo. Depois eu fui para Santos. Fiquei com meu sobrinho uma semana lá, que foi o tempo que eu... Assim, quando é família, eu fico mais tempo, né? Porque daí você tem que matar saudades, tem que refazer os laços, né? E tudo mais. Daí eu fiquei mais lá. Daí eu subi para São José dos Campos. De lá eu fui para Agudos, visitei parentes da minha mãe, né, o irmão da minha mãe e tudo mais, já super idosos e tudo. Tirei foto daqueles álbuns de família, foi super familiar a viagem, tal. Mas foi gostosa, porque, meu, Você foi curtindo, pingando. eu chegava num lugar, ficava lá curtindo e tal, e falava, poxa, daqui eu vou para onde? Que beleza. Olha, tá perto de tal lugar e tem tal pessoa que faz tempo que eu não vejo. Eu vou lá, sabe? Sem lenço e sem documento. Livre, né? Completamente livre para ir onde à você vontade. Foram 31 dias. Olha lá, olha as identidades. 31 dias. Foram 3.000 quilômetros que eu rodei. E... assim, foi muito legal. Foi uma das viagens assim que eu... Sabe quando você chega de alma lavada, leve, Então, não teve cansaço? Tinha trecho de viagem que eu fazia 50 quilômetros, São Paulo a Santos. Aí daí volta onde ele falou. Mas eu tenho, Inclusive, eu tava em Santos, eu soube que o Paulo, PP, tava em Praia Grande. São 20 quilômetros de Santos a Praia Grande. Encontrou o PP lá. Eu fui lá, passei o dia com o PP, com a mãe dele, com a tia dele, na praia, conversando, tomando cerveja, direitinho, tá? Passou, tomei uma ducha, botei a roupa, voltei para Santos. Fui fazer uma janta pro meu sobrinho que tava voltando do serviço. E só alegria. Olha que bacana. Entendeu? São coisas simples, mas que foi proveitoso. Olha que legal. Aí vou voltar lá onde o Vitor falou, que ele falou, amanhã, não sei o que vai acontecer. Pois é. Se fosse jogar na estatística, igual você falou, quantas pessoas se acidentam viajando de moto nas rodovias, você não faria. Mas aí entra a parte de gestão que o René falou, que é o seguinte, se você entra numa rodovia de moto metendo o louco e não tá nem aí, aí a chance de você fazer parte da estatística é maior. Aí chama procurar o que você quer achar. Você tá plantando um fruto amargo. Exatamente. Mas, cara, viajar de boa não tem nada de... Pô, legal demais. E você costuma viajar muito? Já viajou sempre outros... que eu posso. Sempre que posso. Assim, normalmente eu sempre, né? Como a minha mãe continua em São Paulo, meu filho em Araxá, eu tenho que viajar para visitar minha família. E já é uma grande coisa. Você tomou algum samuraizinho de moto? Um tombozinho? A vida inteira eu tomei tombo. A vida inteira, não. Ué, igual eu, até hoje eu caio. Você tá num veículo de 2 rodas. Então, Cair é praxe. faz né? parte. Ou ele ou você. Um dos dois tem que cair. Ou os dois. Mas uma coisa eu posso dizer, meu currículo de moto é invejável. Invejável. Eu sou motociclista há 13 de lá, mais 21 de cá, 34 anos. Vai entregar a sua idade, olha lá. Não, 56. Pronto, Mas tá 30... Então tá, né? Sou 34, 17 dos quais em São Paulo. Já tomei tombos, mas nunca um que me impedisse de levantar a moto e voltar para casa pilotando. Só os sustos. E tenho todos os ossos íntegros, ainda não quebrei nenhum. Ih, beleza. Tem uma
joia rara na garagem dele lá, umas 7 galos. Tá com as 7 galos? Tá com as duas? Tá com uma só agora? Só com uma, Que vermelha. ano que ela é? 74. 74. Eu vou pegar uma foto e vou pôr na descrição pra galera ver. Maravilhosa, né? Ela tá bonitinha. Tá bonitinha. Maravilhosa. Tá, Você vê tá- a moto. É As companheira. primeiras 7 galos que teve, sabe? Eu tenho ela desde 96. Maravilhosa a moto. É um brinquedinho bom. Você tem mais. Agora você tá mais tranquilo. Agora você virou trilheiro. Mas você tem que sujar aquele carro. Também. Também. Se Não, virar mas aí que trilheiro, tá. Carro limpo tem que. Carro 4x4 diesel tem que sujar. É regra. Senão vira touro. Que conversa. Senão vira vaca. Ah, é touro. Touro é carro pra você ir pro supermercado. Para a pôr vaca leiteira. Pôr sacolinha lá na caçamba lá e ir pra casa. Ele vai no shopping, compra lá na. Você tá falando a De Dior. Fiat Toro. É. Ah, eu acho que o pessoal entendeu o Touro de... Não, na Fiat Não, Toro. eu, Não, e ele daí, tem um carro e daí, eu, daí eu 4x4. fiz o, Não é eu uma fiz o touro. paralelo. Eu falei, não, Ah, touro não, tá. filho, é uma vaca leiteira. Vaca leiteira que é cuidada, Ele tem um limpinha. 4x4 que sobe em Higienizada. parede. Ué, credo, é um Batmóvel. Não, ele tem uma Troller. Troller sobe em parede. Lá tem um monstro. Eu tô falando, tem carro 4x4. Eu já brinquei assim. Tem que ir pra terra. Senão Mas- vira Fiat Toro. Mas qualquer aventura tem 3... Olha, você conhece aquela piadinha, né? Que nós temos 3 idades, né? A primeira, a segunda e a terceira? Não. A idade até os 18 anos que você tem muita disposição, muito tempo e dinheiro nenhum. Depois você vai dos 18 aos 40, você tem muita disposição, algum dinheiro Tempo nenhum. e tempo nenhum. E depois Eu tô dos tendo nenhum desses, 40 cara. em diante, ou 50 em diante, daí cada um fala do seu, tá? Você passa a ter dinheiro, você tem tempo, mas não tem mais disposição. Eu ainda tô na falta de tempo. Tá na falta de tempo ainda. E agora, Ainda né, em plena pandemia, redução de carga horária, o que também a questão monetária tá mais complicadinha também. Apertou pra todo mundo. Nossa, essa pandemia apertou demais, cara. Apertou, subiu os preços de tudo. Não, tá subindo e você não vê um correspondente no que quem presta serviço, quem trabalha, receber. Ah, eles não querem fazer a roda viva da inflação. Mas uma hora a corda arrebenta, né? Arrebenta. Você diz assim, por exemplo, alimento tá mais caro. E o pessoal que trabalha no supermercado não tá ganhando mais. Por exemplo. É isso. Ou você como programador, engenheiro programador, você como mecânico, eu como professor, estamos tendo um reajuste salarial conforme? Não, Não, eu acho que você não consegue repassar para o seu cliente Não. se você quiser. não tem jeito. Vou basear minha mão de obra no preço da picanha agora. Então, Né? ontem Aumentou, eu fui no espetinho, cara. Cheguei pro cara, aí o espetinho tava 7 antes da pandemia. Aí agora tá 8. Tipo, aumentaram R$1 Não, só. eu passo aqui no bairro, né? A coisa que mais tem é espetinho e cerveja, né? Então eu saio para caminhar, eu ando de bicicleta e tudo. Daí eu passo na frente aqui na Nenê Sabino, tem um hiper espetinho ali, né? O cara tem uma churrasqueira e tal. Era 3 espetinhos por 10. Agora são 3 por 15, né? Quando ele vende assim de pacote, né? Você sabe que o espetinho não é aquele mais... Não é o melhor. Aquela Não é carne aquele bem fria. feito. Aquela que você já mastiga umas 10 vezes, senão não vai. Ou, Não derrete na ou um boca. pedaço de carne também, assim, muda muito a espessura do palito, sabe? É, né? Ah, ele engrossa o palito um pouco. Esse aqui é o palitinho pra crise, ó. Aí o palito Cabo de vassoura, é um taco palito. de sinuca. A carne num taco de sinuca, assim, ó. Aí ele tem um taco de sinuca que ele parte. Esse aqui é aquela ponta grossa que você pega é pra 2022. Ele vai pôr só Tá a foda rodela. mesmo. Então, esse aí, o que é o espetinho mais ou menos, tá R$5 a unidade, ué. Né? E a gente sabe que não é de contrafilé, a gente sabe que não é de... Não, hoje em dia o ovo tá caro, o frango tá caro. A minha esposa, ela vai no supermercado, porque ela é dela isso aí. Uhum. Ela gosta de ir lá fazer as compras, aí ela traz um carro abarrotado, e eu tenho que descer e ajudar e tal, e ela compra pro mês. Cada mês, e ela fala, ó, metade, a gente combina. Uhum. Cada mês pagando mais. É. Cada mês Não tem pagando jeito. mais. Isso aí tem... Uma coisa assim que eu tava vendo ontem, né? Nosso presidente estava sugerindo. Uma coisa que eu acho... Quem ouve falar aquelas coisas absurdas e tal, é porque não ouve o cara, né? Ele tem a não. live dele toda Muita semana. gente não perde o tempo
O cara Vê tava o que ele tá falando. Sabe o que ele tava recomendando ontem? Hum. Faz uma horta em casa, planta. Você só tem um pedacinho de terra? Planta. Você tá ajudando a não ter desabastecimento. Sim. Se economizar água na hora de fazer a barba, de tomar banho, você está economizando e evitando que haja uma crise hídrica e o aumento da energia elétrica. Ele está conscientizando quem é o consumidor final, cara, da sociedade. Faz sentido. Sabe o que eu acho foda, Renê? Não é questão de ser o A ou B. As pessoas ouvem o que ele fala por outros meios. Tem um intermediador que nem sempre ele te passa... É igual você falar, o Vitor é um rapaz legal. Aí eu vou chegar pro Gudim. Ô Gudim, o Renê disse que o Vitor é meia boca. E o Gudim passa pra outro. O cara falou mal do cara lá, falou que é um pau no cu. Não é só isso de Entendeu? quem conta um conto aumenta um ponto. Eu acho que o Também buraco é mais tem embaixo. a intenção, né? A gente tá falando de parcialidade e imparcialidade. Quando a pessoa se coloca para criticar, ela não se coloca para noticiar, ela se coloca para criticar. Daí quando ela faz essa, ela tá caçando o que ele pode falar de mal. É a mesma coisa quando você tá... Não é uma crítica construtiva, aquela crítica que melhora, né? Não é uma crítica... Não, assim, a gente pode comparar com uma situação que a gente já viveu. Todo mundo já vivemos um dia que você nasce... Que você nasce não, que você acorda e você tá de ovo virado. Você tá assim... Fala o bom dia, o que você quer dizer com isso? Tudo se interpreta negativamente. É dessa maneira que a pessoa vai noticiar. Dessa maneira que a pessoa vai entrevistar. Com essa intenção, entendeu? Então, não tem como, Mas eu acho assim, ó, como ser fiel, não é? E daí, sim, eles falam, os caras que são a favor do presidente idolatram o presidente. Mas eles que estão permitindo isso. Não retratam quem ele é de verdade. Retratam... Então, para de confiar na mídia e confia na imagem que ele faz daquele cara. Então, mas pra mim, eu tenho a impressão que é mais complicado do que isso. Porque tá tudo caro, etc. A gente, que eu também fui e ainda sou, principalmente depois de 2018, muito ligado em política. 2014, na verdade. Quando foram a Aécio e Dilma. E a gente que tá engajado, seja de um lado, seja de outro, a gente procura saber. Você que é pró-Bolsonaro, a pessoa que é pró-Bolsonaro, ela vai atrás das lives do Bolsonaro. Ela quer saber o que ele tá fazendo. Quem não é, talvez até mais. Pra chegar lá e falar, Bolsonaro tá fazendo isso, Bolsonaro tá fazendo aquilo. Mas o que eu paro pra pensar é que no Brasil você tem a grande maioria das pessoas, ainda mais com a pandemia, elas sobrevivem, né? Recebe um salário pra comer ali e, tipo, o cara, acho que ele nem tá preocupado, o Bolsonaro tá fazendo live. O cara... Ele não quer saber. Ele tá assim, nós estamos numa transição, né? A gente estava falando disso agora, um pouco, falando do quanto o Brasil está mudando, né? Graças a Deus para melhor. A gente acha, nossa, a carestia, nossa, os protestos, nossa, essa briga política. Gente, é mudança. Ótimo. É mudança. Ótimo. É uma mudança para melhor. Agora as pessoas tem um maior número de pessoas ligadas à questão política. Pró ou contra, não interessa. Tá mais ligado à política, tá mais ciente e cobrando, crítico com relação à política. Será que a nossa política não merece crítica? No Brasil? Na órbita municipal, lógico, estadual, federal? Opa! Claro. Claro. Então, quanto mais gente estiver ligada a isso, né? Tem que acompanhar. Melhor. A gente vai saber escolher melhor nossos representantes, não é? Até hoje a gente sabe que a escolha não foi das melhores. Olha o exemplo que nós temos por aí. Sim, há uns anos atrás, ninguém se interessava por política. Hoje é um assunto foco. Para pensar, ninguém. Não sabia nome de ninguém. Você votava e ia embora pra casa. Acabou. E não sabia o que o cara fez. Depois de 4 anos que o cara veio aparecer de novo. As redes sociais deram uma catalisada nisso daí, né? Nossa, melhorou demais. Poder... Igual, eu lembro que quando eu comecei a votar, o primeiro voto que eu tive foi em 2010. Primeira vez que eu votei.
Não era tanto assim, cara. 2010 ainda tava prestes a começar essa... Mas 2014 mesmo, acho que a rede social ela permitiu às pessoas se expressar mais. E as possibilidades de se expressar mais, você acha grupos. E esses grupos eles passam a adquirir a necessidade de se manifestar não apenas ali, né? Sim. Nas ruas e mostrar que são aquilo, são... Eu acho isso muito bom. Eu acho que foi uma parte... Tem todo esse processo daquelas pessoas que eram anteriores à ditadura militar, que com a abertura falaram, opa, espera um pouquinho, vamos para a rua, vamos ocupar o espaço público. Vamos fazer valer a nossa voz, não é? Foi o Direta Já, foi o Fora Collor, né? Foram dois momentos assim que são emblemáticos para a cultura nacional. Todo mundo fala, os caras pintadas, elegeu até deputado que é pilantra. Um processo de evolução, né? É. Um processo de evolução. Eu vejo que, os caras vão querendo que volte a ditadura. Não, aquilo lá é retrocesso. Na minha opinião, Claro. eu sou um afegão médio. Um afegão médio. Eu sou burro. Eu entendo de motor. Mas na minha opinião, que é aquele que acorda cedo, vai lá trabalhar, volta pra casa, naquela época lá foi necessário para dar o pontapé inicial para chegar até onde está hoje. Hoje a gente não voltaria naquela situação. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Uhum. Entendeu? Eu não penso assim como você por uma razão simples. Fosse uma coisa bem pensada, planejada, seria assim como você está dizendo. Mas nós estamos falando de um país e de uma sociedade que até muito pouco tempo atrás, hoje ainda mais menos, é manipulada. Isso é verdade. Não, vamos pensar uma coisa, você teve uma mesma ideologia repetidamente no governo federal, aparelhando todos os setores nacionais. Qual que é? É o iPhone. Não é É o mesmo. seu? É. Brincadeira, hein? Ô, Renê, você é mestre em filosofia? Minha mulher ela até ri de mim, mas eu queria a filosofia do cachorro. Baseado no que você falou daqui a pouco pra nós em off aí da vida, que a gente precisa de muito pouca coisa Uhum. na vida, o ser humano que inventa a moda. O cachorro ele é um ser muito sábio. Por quê? Ele quando ele é novinho, presta atenção no cachorro. Ele quer, o que ele quer? Quando ele é novinho, ele só quer comida. Ele come, parece que ele vai morrer. Você acha que ele tá com problema, porque come até ver o fundo da vasilha. Aí ele cresce, aí ele já, além da comida e o conforto, já aquela sonequinha, come, dorme. Aí ele começa a sentir o cheiro das cachorras. É igual a gente, vai. E aí ele tem 4 objetivos básicos ali. É descansar, curtir aquele momento dele, come, faz as necessidades, dorme e procura as cachorrinhas. É o básico. Uhum. Ele não precisa mais que isso. Né? E brincar. É brincar, divertir. Depois, ele vai crescendo, ele corre atrás de carro. Esse cachorro que é solto, corre atrás de carro e tal. E vai envelhecendo. E o cachorro, quando ele envelhece, que ele fica com aquele bigodinho branco, já viu que os cachorros mais escuros ficam com a barbinha branca? Ele tem um cachorro, eu tava falando pra Ju, presta atenção, ó, tinha um cachorro correndo atrás de um motoqueiro e o outro velho só sentado assim na sombra, observando. Olhando, falando, É, esses jovens. ele fica sábio. Ele é incrível. Ou ele tá... Ele fica sábio. Ele vê que aquilo, não, isso aí não compensa. Eu acho que ele Ele só já não- sabe onde tem comida, sabe onde tem água, sabe onde tem as cachorras. Eu acho que é mais o decréscimo Eu acho que ele físico. só não aguenta mais. É, o decréscimo será? físico. Não, Acho que ele nem- só deve olhar e falar, isso aí não é pra mim mais não. Pode ser também. Exatamente. Às vezes eu tô enganado. Não, Ele se eu fica fizer sábio, isso, ele- vai doer. Mas a impressão que dá é que ele fica mais inteligente, mais sábio ali. Ele viveu aquilo ali. Eu acho que não, acho que mas a a- sabedoria na velhice ela é um fato pra todo... É bacana, velho. Uma coisa que a gente tem, um hábito, né, que é natural do ser humano, é projetar a nossa imagem naquilo que a gente observa. Então, a gente analisa o cachorro pela visão humana, Sim. não na visão do cachorro. É. Então, você vê uma pessoa
de cabelo branco, barba branca, parado, olhando os outros fazendo 1000 estripulias, você fala, ó, é um sábio. O cachorro é a mesma coisa? Não sei, eu acho que não. Agora, aqui, cachorro, tem algumas coisas que você pode falar. Assim, uma coisa que eu costumo falar. Bicho, não é que ser humano é o único ser racional, o único ser inteligente, que bicho não é. Bicho é muito inteligente e mais inteligente que alguns seres humanos que eu já encontrei na vida. Tá? A questão, o que faz o diferencial de um para o outro, do ser humano para o bicho, começa na memória, que cachorro, por exemplo, também tem memória. Mas, e a partir da memória, a consciência de passado, presente e futuro. A consciência da sua finitude. Isso, os bichos, normalmente, parecem não ter. Tá? Eles vão se acomodando, conforme a vida vai obrigando eles a se acomodar. Agora, você vem me falar que bicho não é inteligente, eu vou contar umas historinhas da Preta. Era a minha cadela, já faleceu faz tempo. A Preta, eu peguei colhida da rua, não é? Aliás, cachorro eu só adoto, eu não compro cachorro. Melhor coisa. Daí, peguei e ficou comigo. Ela era apaixonada por mim, eu gostava muito dela, parceirona, saía pra caminhar com ela e tudo mais. Cara, ela, quando teve cria, ela sempre foi comilona, entendeu? Eu punha a comida numa vasilha, ela deixava os filhotinhos comer e ficar do lado assim. Magra, porque estava amamentando tudo e estava deixando pro filhote comer. Colocava em 2 vasilhas, ela deixava os filhotes comerem nas 2 vasilhas. Quando eles estavam saciados, eu tinha que dar outra vez a comida para daí ela comer. Passou um tempinho, os cachorros chegaram na sua adolescência, a vasilha dela era dela, e aí se um quisesse comer na mesma vasilha que ela. Eles que dividissem a outra. Aí. Aquela coisa dos antigos que falava 18 anos, né? Dá Maior de idade, dono da tua vida, então vai trabalhar com quem é as tuas contas e ele dispensa o quarto pra mim. Pois é, aí, ó. Vai dizer que não. Ela queria, claro, né? Chegou uma época que ela tava com muito estresse, e ela começou a cavar muito minha terra, a terra da minha casa lá. Daí, eu punha ela no canil, antes de sair, né? Chegou, um dia, fui sair. Ela desapareceu. Falei, tá dentro da casinha, no canil, né? Fechei ali, chamei, não respondeu, não veio, não nada, né? Eu ia sair de moto. Falei, não, pera um pouquinho, né? Abri o canil, fui lá, olhei dentro da casinha, ela não tava. Falei, tá por aí. Chamei, nada. Ela tava debaixo do carro. Ela, sabia que o carro não ia sair. 2, que eu ia sair de moto. 3, que eu fecharia o canil e corria o risco de sair e deixar ela solta. Você vai falar que esse bicho não tem inteligência e não tem memória? Tem. Já conhecia o cara com quem ela tá convivendo? Tem demais. Meu filho uma vez veio me visitar, ele era nenê ainda, e ela tinha mania de pular na gente, porque ela pulava em mim e eu abraçava ela. Daí, ela veio pulando pra cima do meu filho, do Gustavo, e o Gustavo ficou com medo, começou a chorar e tal. Eu falei, não, Preta, não faz isso, tal. Peguei ele no colo. Tá, tudo bem. Nunca mais ela pulou. Ela chegava assim, punha a cabeça debaixo da mão da gente. Daí você agradava. O Gustavo nunca mais pulou. Quando eu fazia assim, aí ela pulava e abraçava. Ela aprende. Vai dizer que não é inteligente? É lógico, vai porque dizer aprende. Que não tem memória? Aprende. Não tem dessa. É irracional. É inteligente sim, aprende. O meu cachorro, essa semana mesmo, ele só faz as coisas dele no banheirinho dele. Uhum. É o bolacha? É, o bolacha. Eu cheguei na hora do almoço lá, o vento bateu a porta do banheiro e ela fechou. Aí eu cheguei,
Ele me recebeu daquele jeito dos bichos. Foi correndo lá e punhou a porta lá pra me mostrar Que tava que fechado tava aí, fechado. Abri e fui pra dentro lá. fazer o que precisava. Fazer o dele lá. Deve ter segurado a manhã inteira, coitado. Tadinho, velho. É triste. Ficou assim, oi, tudo bom? Bom, então, vamos lá. O trem tá feio. Ele O chegou, trem tá feio. chegou com as perninhas juntas assim, ô meu parça. Ô, abre lá, velho. E aí, mano? Tá meio complicado aqui. É bom. Eu gosto de bicho. Tem dessa. Cara, eu gosto também. Eu Tem acho que inteligência, sim. Na minha opinião, tem sim. principalmente cachorro, eu gosto muito. Eles são, sei lá, eles são inocentes. Não tem malícia. É puro, né? Ele, assim, os interesses dele são simples. Então, Ele quer carinho ou brincadeira, comida, bebida. E quanto mais liberdade para poder brincar e cheirar, melhor. Nossa, esse é um papo Porque que... eles veem pelo cheiro, né? Assim, o sentido mais forte deles é o cheiro. O nosso, seres humanos, é a visão dele. Porque é o que nós mais treinamos socialmente falando, né? Se a gente for ver as informações que a gente pega socialmente falando, eu acredito que uns 80% É visão. é visão. E audição E também. ainda que tenha audição, ainda que tenha as outras, a gente vai captar pela visão. Quando não tem a visão, você tem que daí desenvolver outros nessa sentidos. proporção outros sentidos. Daí audição, cheiro, paladar e tal. Que é o caso dos cegos, né? Os cegos, eles... eu conheci uma pessoa que ficou cega depois de 40, mais de 40 anos. E o cara era mecânico. E ele ficou cego. Daí ele falou, olha, Renê, adapta e adapta rápido. Você pega, desenvolve o olfato e a audição muito rápido. Eu sei pelo cheiro se é mulher ou homem que está perto de mim. Já pensou? São poucos seres vivos que têm o reconhecimento, igual o cachorro. O cachorro, ele fareja para ele reconhecer. Uhum. A gente não, a gente reconhece só olhando. Reconhecendo formas, expressões. São poucos seres vivos, parece, né? São poucos que fazem isso aí. Então, eu A tava audição pensando... também a gente usa bastante nesse aspecto, por conta do telefone, né? É. Que também acaba sendo treinado nessa hora. Tava pensando que essa questão, por exemplo, o cachorro, as necessidades dele são básicas. Mas dá pra ter um papo muito abrangente, cara. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, a sociedade que a gente vive molda as pessoas, né? Querendo ou não, o ser humano, quando ele nasce, um nenenzinho lá, ele é um animalzinho, que tipo, se você coloca ele num lugar onde não tem uma estrutura social muito complexa, ele não vai ser um cara cheio Tarzan, de... homem macaco. É, exatamente, Tarzan. Aí, se você coloca uma pessoa nascendo na sociedade comum, ela desenvolve todas as outras. E é interessante, porque das necessidades básicas deles, saem, parece que isso ramifica. E aí, com a sociedade, ele constrói as inseguranças e o jeito que ele demonstra poder, igual a gente estava falando mais cedo. Então, aproveitando que você entende de filosofia, eu acho isso muito interessante. Como que a sociedade ela molda o indivíduo e as diferenças das sociedades que existem, a ponto de, assim, uma coisa que eles fazem em outro lugar do mundo aqui, isso é um absurdo, mas para eles é normal. Eu sempre achei isso um negócio muito bacana, cara, de como que a pessoa ela é moldada de acordo com o ambiente que ela tá. Uma característica de seres sociais, né, que é o nosso caso aí dos bichos que vivem em associação, também é o caso do cachorro, que vive em matilha e tudo mais. Ele tem que ter uma adequação ao meio social ou associado que ele tem, tá? E a partir daí, nós, como seres humanos, nas diversas sociedades, vamos ter, sim, essa adequação, mas o que eu acho muito interessante a gente observar é o quê? Primeiro, o quanto essa conformação e adequação que você disse está ligada à história e determinada por quais interesses. Porque daí você sabe da tal da manipulação. Que muitas vezes a gente sofre num país como o nosso Brasil, por exemplo, com tanto tempo de ditadura.
de regimes autoritários, melhor dizendo. Eles moldam, né? Não, estudar o direito educacional é fascinante. Estudar direito à educação é fascinante. Se você vê, assim, todo mundo aqui já conversou com pessoas que vão falar para vocês que o primeiro, segundo ano primário da época dela era mais do que o terceiro colegial de vocês. Já ouviram falar isso várias vezes. Meu Tá pai. errada? Não. Tá? Para contar essa história, eu vou falar de um cara que foi aluno meu aqui na Uniub, de Igarapava. Ele a vida inteira quis fazer direito, mas não tinha grana para fazer direito. Ele entrou na escola de Igarapava, escola pública, era um cara bem mais velho que eu já. Ele com toda a meninada do grupo de amigos dele, em Igarapava, e ele falou, dos que entraram no primeiro ano e acabaram o terceiro colegial técnico, que ele fez em agronomia, e isso que sustentou a família e a faculdade dos filhos, 4 de todo, eram 60 amigos, apenas 3 ou 4 acabaram o terceiro colegial. Tá? O resto foi parando no meio do caminho. Por quê? Naquela época, até 1970, melhor dizendo, tá? Você tem uma educação que ela é feita para formar seres humanos. Para mostrar o que é o mundo, o que é o ser humano, numa compreensão filosófica, humanista, histórica, cultural. Show de bola. É fascinante você estudar história assim, é fascinante estudar geografia assim, é fascinante estudar português assim, é fascinante estudar qualquer coisa por essa perspectiva. Porque sabe de onde vem e por que é assim. Tá? A partir da ampliação das escolas... E exatamente porque era assim, era uma escola extremamente difícil. Não era todo mundo que conseguia passar. Então o cara que fazia o primeiro e segundo ano, ele parava aí porque ele não tinha... Ele começava a reprovar e ele saía da escola. Ele ia procurar outros meios para... Tinha muitas profissões ainda que eram técnicas ou que não exigiam formação. Na época, né? Você aprendia trabalhando. Na época era mais comum, hoje é mais difícil ser profissões assim. Daí, o que acontece? O cara que conseguisse chegar até o segundo grau e fizesse um curso técnico de 3 anos, ele já era um profissional que se colocava no mercado com base em conhecimento, não num trabalho braçal. Por quê? Porque ele teve uma base muito boa. Do primeiro ano até o 4º ano primário, ele teve uma base excelente que tudo que veio depois ficou fácil, ficou mais acessível para ele aprender. Tá? Quando você fala a partir da década de 70, mais especificamente em 1972, saiu uma reforma educacional dos militares que teve por objetivo ampliar a escola, para que todo mundo pudesse entrar. Então foram construídas muitas escolas para todo mundo poder entrar. Mas exatamente para todo mundo continuar na escola, baixou o nível da educação. Daí não estava mais formando seres humanos, estava formando profissionais. Percebam o empobrecimento que isso representa na cabeça de vocês, cara. Culturalmente, né? Na cabeça de vocês. É cultural. Por quê? Qual é a utilidade de estudar? É só ganhar dinheiro. É só para ganhar dinheiro. É. Eu não preciso por outra coisa. Não me engrandece eu saber de biologia para, por exemplo, eu cuidar da minha própria saúde. Não me engrandece química para, por exemplo, eu cuidar da minha própria saúde, do que eu consumo ou deixo de consumir. É Entendeu? Matemática é só para fazer troco. Não é para alcançar raciocínios abstratos, que a gente estava falando hoje em dia. Agora há pouco que eu falei que você gostou da filosofia, porque a matemática, de repente, desenvolveu a sua capacidade de abstração e a filosofia deu o lado humanístico para ela.
tá ligado a isso que eu tô falando. Então empobreceu muito a compreensão da utilidade do conhecimento. Tem uma distinção que eu acho muito legal, que vem da filosofia, que é dado, informação e conhecimento. Que isso as pessoas não usam, mas é muito diferente. Dado é uma informação que você pode colocar para qualquer pessoa, tá? Como tem um computador, ele tem dados. No computador, você tá acessando dados que estão lá no computador. Muito bem. Informação é um dado que chegou até um ser humano, mas que não fez diferença nenhuma. Tá ali. Ou não está, mas é uma informação que a pessoa detém. Se eu perguntar quem descobriu o Brasil, Você tem a informação. todo mundo tem essa informação, mas que diferença isso faz para tua vida? Nenhuma. Conhecimento é quando a informação muda você como ser humano. Você entende, por exemplo, que quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, na verdade ele não tinha saído de Portugal para ir visitar, para encontrar um novo caminho para as Índias, como foi declarado. Ele, na verdade, estava vindo tomar posse, porque eles tinham feito um tratado, o Tratado de Tordesilhas, 8 anos antes, e antes de celebrar, estavam há 15 anos negociando, Portugal e Espanha, exatamente para saber quem ia ser dono do quê que tinha do outro lado. Como é que você vai dividir uma coisa que ainda não foi descoberta? Pois é. O que fez? Enquanto eu aqui estou negociando com você, você vai lá e toma posse. Muito mais valoroso do que um acordo é a posse exercida sobre um bem imóvel. É o uso capião até hoje, né? Ele vem do Império Romano. Já estava valendo naquela época. A gente tem essa história Entendeu? de que ele desviou. Então, por exemplo, quando fala dos bandeirantes, são grandes heróis, né, no Brasil, por quê? Por uma razão simples, eles aumentaram a extensão do território nacional muito além dos tratados de Tordesilhas. Porque eles foram lá e fincaram a bandeirinha portuguesa. E tomaram posse da terra. Agora, você olhar o descobrimento do Brasil como a tomada de posse, conectando isso com um monte de outros fatos históricos que foram omitidos na nossa educação, tira a humanidade disso. Tinha uma finalidade comercial. Só. Não tinha ambição do ser humano. Não tem o conhecimento do ser humano. História é do ser humano. Não, você não está conhecendo um ser humano ali, você não está vendo a ambição do cara, dele querer marcar o nome dele na história, dele o quanto ele está se preparando naquele tempo para fazer uma viagem, não é? Você não tinha motor a combustão, você só tinha vela e correnteza, entendeu? Os meios para você se orientar num mar desconhecido, que é o que ele ia fazer, eram mínimos. Por exemplo, você vai ver estrela, com astrolábio, você vai ver uma estrela, fechou para chover, um abraço, você não vê mais nada. Cara, como que é verdade? Não, atravessou Porque, por o exemplo, oceano. você tá vindo de Portugal pra cá, você seguir pelas estrelas. É isso aí, fechou pra chover, choveu 2 horas. E Ele aí? perde o rumo, já sai fora. Depois, Você ele já tem, pode depois ele tem que voltar a corrigir. Você já pode estar voltando pra É Portugal. navegação, tem um nome essa navegação, né? Esse tipo de navegação via astro, né? Tem um nome isso aí, eu não lembro qual que é, mas tem. o instrumento que eles falam é astrolábio. Astrolábio. Né? Que é um tipo de uma... Não, que hoje E aí usavam lá, Cruzeiro o do piloto Sul. de avião comercial, no curso, Ele né, tem que aprender. ele tem que saber. Aham. Porque se ele perder hoje tem GPS, até no celular, se o avião deu pau, mas tá voando, ele tira o iPhone, ele tem um GPS, ele termina de chegar. Mas ele tem que saber. Tem que saber. Porque se estiver atravessando um oceano aí, Não, ele tem que aí saber. que tá, você pega a formação que tem que ter um avião, e um piloto de avião, assim como um comandante de navio, Também. cara, é outra história. Assim, a gente não olha isso, né? O direito, ele regula isso, então a gente acessa muita coisa que as pessoas normalmente não veem nem conhecem. Quando você fala do barco, do comandante num barco, ou num piloto de avião, o cara vira juiz
delegado, Lá dentro ele Lá é a dentro. autoridade máxima. ele é autoridade. É. Se ele quiser parar no Ele é aeroporto, ó, comandante. você fora, ele pode. Se ele quiser fazer um Ele vai ficar casamento, detido. ele pode. Vai ficar detido. Não, vai ficar detido agora. Vai Lá ficar dentro ele é a preso. autoridade máxima. Então, se ele quiser fazer um casamento dentro do barco, ele pode. Sim. Testamento, inclusive. Cara, Você que tá numa maluco. baita na tempestade, corre o risco de afundar, eu quero fazer o testamento dos meus filhos. Ele é porque no direito é porque ele tem responsabilidade sobre tudo que está ali dentro, né? Pelas as pessoas vidas, e a pelas vida vidas das que- pessoas que ali estão. Então, Então, aí por isso que ele é autoridade. Exatamente. Entende? Eu achei Em que todos os fosse, sentidos. eu achei que fosse meio pela região, por exemplo. Estamos navegando em águas brasileiras, então vale a legislação brasileira, e é isso. Não, mas todas as legislações, elas vão reger mais ou menos as mesmas coisas. É casamento, é herança, transmissão de bens móveis e imóveis. E os itens que são comuns em qualquer legislação, porque é comum ao ser humano. Ponto. E agora, quando, por exemplo, uma coisa que o próprio Roma, uma herança do Império Romano era essa. Um romano, ele podia estar em qualquer lugar do mundo. Se ele estivesse fazendo negociação e fosse colônia romana, ele fosse fazer negociação com qualquer um, era o direito de Roma que valia ali. O direito lá do país dele. É. E se é entre romanos, é o direito romano que vale. Agora, entre hebreus, por exemplo, pode valer o direito hebreu. Mesmo que eles estejam em Roma, não tem problema. Pode ser o direito hebreu. Agora, quem vai julgar? A autoridade. Local. Não, a autoridade daquela cultura. Da cultura. Tem. Daquela cultura. Porque é ela que vai conhecer essa diversidade de direitos, né? Não dá pra Pois é, um tem muitas romano regras. conhecer. Tem regra internacional que atravessa fronteiras, né? Não tem? Sim, No direito? tem. Tem o direito internacional, né? Tem. Que é o que se chama direito comum, que é comum a todos os povos. Então, o direito internacional, ele rege principalmente relações comerciais, mas depois da Segunda Guerra Mundial você tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tem tribunais internacionais, várias situações que estão acontecendo no Brasil hoje por conta das prisões que o Supremo Tribunal Federal perpetrou contra pessoas por crime de opinião, né, que é um absurdo, foram apresentadas por Tribunal Internacional. Isso é muito negativo para o Brasil. Bom, mais negativo do que aconteceu essa semana, né? O cara foi prender um empresário, foi deter um empresário querendo que ele assinasse um papel em português sem dizer o que está escrito no papel. Quem foi falar, foi deter o cara, não falava inglês. Foi o CEO da Getter lá, né? É o Jason Miller. É brincadeira, né? Assim, não é jurídico. Isso aí é arbítrio de quem mandou. Sai muito fora. Né? Eu acho que ainda vai ter muita conversa ainda nos próximos dias a respeito Cara, disso. Eu acho que isso aí vai ser... Vão restabelecer parâmetros de relações. Senão, aí. porque fugiu do controle. Não pode fugir do controle igual tá. Não, e principalmente com a demonstração de força que teve no dia 7, agora as pessoas estão querendo conversar porque as eleições estão muito próximas. Sim. Entendeu? Então, agora a história é outra. Não, saiu muito fora. É igual ele andando na sua casa. Não, só fala tem tá ruim aqui, ó. Tira essa porra daqui. Esse negócio tá. Então, por que você tá aqui? Então. Não, mas assim, é aquela história, conhece aquela piadinha? É bem boa. Né? Diz que um determinado político, que já foi preso no Brasil, né? E ele morreu, e daí ele foi pro céu, né? Daí chegou no céu e falou: sabe, São Pedro, o negócio é o seguinte, eu tava querendo ver meus camaradas, eles não estão aqui, não estão vendo ninguém conhecido aqui, deve estar, né, lá embaixo. Ele fala: pois é, meu filho, estão sim, eu queria ver eles, ver como é que eles estão, né? Não tem problema. Aquele elevador lá, você vai. Inclusive, se você quiser ficar lá, não tem problema. Você pode ficar, sem problema nenhum, só não pode voltar. Eu queria só dar uma olhadinha. Ele falou: não, só uma olhadinha também. Agora, de imediato, no bate e volta pode. Agora, se você ficar, ficou. Então tá bom. Ele pegou, desceu, chegou lá, uma festa, carnaval, uísque, caviar.
alegrias, festas, prazeres e tudo que ele sempre gostou na vida. Eu falo, cachaça, vinho, tudo. Eu falo, né? Aqui é uma maravilha, e todo mundo feliz e tal. E o diabo tratando todo mundo bem, e nanani, nananá e tal. Daí pegou, subiu de volta e falou, ô São Pedro, é o seguinte, eles estão precisando muito de mim lá, eu vou ter que ficar, por favor, né? O senhor não leva a mão? Não, meu filho, fique à vontade. Você quem sabe. Está bem, está bem. Entrou no elevador, desceu. Quando ele desceu, chegou, abriu o elevador. Chegaram 2 diabinhos, pegaram ele assim, levaram. Caldeirão de merda fervendo. Ele falou, mas o que é isso? Cadê aquela festa e tal? Chegou o diabo e falou, aquela hora eu queria teu voto. Agora eu já tenho. Acabou. Né? Agora nós vamos ter as pessoas que querem os nossos votos chegando perto de quem mostrou poder político dia 7. Agora vai mudar a história. E foi muita força, viu? Eu estava lá na Paulista. 2 milhões eu tenho certeza que tinha. Não, porque o pessoal tá contando só o trecho da Paulista, não tá vendo as vias paralelas. Então, né? eu e a mulher, pra chegar naquele shopping que tem no final da Paulista, não tinha jeito de ir pela Paulista. Sim, Aí a gente ia pela rua paralela. A rua paralela tava cheia. Oscar Freire. Então, tanto uma como a outra. A gente voltou pela outra. Uhum. Não tinha base Sim. aquilo ali. Não tinha base aquilo ali. É muita gente. E tanto de ônibus. Nossa, tinha ônibus. Tem um Tinha museu... até o Beirabense lá, só. Tinha. O museu do futebol ali que tem ali perto. Como é que chama aquilo lá? Onde era um campo. Tem um museu do futebol ali perto. Os ônibus encheu ali a frente dele ali. Era o campo do São Paulo antigamente. Lá Não, mas não tem futebol lá mais. Eu acho. Basicamente, o que acontece? Você tem um evento, tá? A tendência das pessoas é, na medida do possível, se agruparem em círculo, não é? O evento é aqui, por todas as vias, as pessoas vão se aglomerar aqui, né? E vão querer estar mais próximos do evento e vão ficar o mais próximo possível e, graças a isso, acabam ficando numa tentativa de círculo. Quem vê só a via da Paulista não está vendo todas as transversais pelas quais o cara quer estar mais perto do que está acontecendo. Gente demais, cara. Gente demais. Eu nunca vi tanta pessoa, tanta gente na minha vida. Mas uma coisa eu sei, cara. As eleições, elas vão ser talvez mais fervorosas do que em 2018. Mas você sabe qual? Eu tenho medo. Cara, a gente tem essa ideia, sabe por quê? Por ver o quanto as pessoas que não venceram a eleição em 2018 ficaram desesperadas de lá até aqui. O governo federal não conseguiu governar até agora. O cara recebeu um atentado de morte antes de ser eleito, enquanto candidato, tá? Depois de eleito, a mesma história, xingando ele dos mesmos impropérios, né? Até hoje, estamos em 2021, setembro, para ser mais exato. Ele teve possibilidade de governar? Não. Qual a certeza que eu tenho que teve menos corrupção? Porque ele teve um monte de olho crítico pra caramba olhando pra ele e até agora só conseguiram falar nada. Que as mesmas coisas que falavam dele antes, enquanto candidato, enquanto deputado. O problema é o seguinte, o problema é que virou o seguinte, eu quero, em vez do idiota que a gente põe lá, aquele idiota que a gente vota, o deputado, esses bosta aí que a gente vota lá, pensar em, ó, vamos tem um projeto aqui, ó, vamos falar um projeto idiota que não existe, vamos criar uma renda pra pessoa que anda de cadeira de roda, né? Vai dar R$2.000 por mês pra essa pessoa sobreviver, o cadeirante. Vamos passar esse aí. Aí vai no projeto, o projeto é do presidente atual, por exemplo, eles não aprovam porque corre o risco dele sair bem na fita e se reeleger. Foda-se o cadeirante. Não, mas essa é a política. O problema é esse. Isso é uma prática comum no Brasil. Inclusive obras públicas. Sim. Exatamente. Corre o risco dele fazer um bom trabalho pro brasileiro. Eu tava numa cidade onde... Esse é o problema. Eu tava numa cidade onde o prefeito anterior tinha começado várias obras e o que assumiu não terminou. E ficou aquele monte de dinheiro Parado, expendido e jogado pra deteriorar. Pra quê? Porque justamente não quer dar o Corre crédito. o risco do outro ficar bem na fita. Não quer dar o crédito, porque aí quando fecha com o nome de quem começou. Né? Então,
Aí quem se fudeu? Isso é uma prática comum, cara, infelizmente. Quem se fudeu é o cidadão. Essa é o que eu não sei, posso estar falando bobagem, mas eu acredito que isso é parte daquela velha política. Tomara. Que todo mundo define, porque tem a Essa velha outra política. transição que a gente Tomara, tá vivendo. Tem a tomara. velha política. O que Isso é aí essa eu acho que nova tá política, a gente inserido. ainda tá tentando descobrir. Entendeu? Olha o tanto de obra que é de governos passados que finalizou. E essa Tá nova, finalizando. Não, e outra, e com o exército, né? Não é com Sim. empreiteira, né? e essa nova política, ela tá engatinhando ainda, né? Tá começando. O Brasil nunca soube o que é ter um negócio que tentou ser diferente. Nunca soube. A política sempre foi aquela política do camaradagem. Toma lá da cá. E assim, vai errar muito no começo, eu acho, com certeza. Tá começando, Não, mas... e ainda... Só de estar mudando, igual a gente falou mais cedo, só das pessoas hoje terem vontade de sair na rua, só dela que seja, ir comprar, num post, vai num post de internet aí e fala, eu sou a favor disso, que seja, velho. Já é algo, já significa que as pessoas estão ativas, né? Isso é importante. Então, ativas e atentas. Né? E, claro, essa mudança, qualquer mudança para nós seres humanos que somos habituais, né? A gente, sempre ela parece coisa de outro mundo, parece uma coisa desafiadora. E é claro, qualquer mudança é desafiadora. A gente tem que sair da zona de conforto, não é? Agora a gente tem que cuidar de mais disso, como eu sempre deveria ter cuidado da política. Então, para finalizar, Renê, eu vi que você tem um monte de disco lá. Fala o que você gosta. Você gosta de música, hein? Eu gosto de música. Não, ele foi na sua casa lá, o cara apagou a luz, você só escuta e cala a boca e deita no chão. Pôs uma música. Mas é uma beleza, rapaz. Você lembra? Não, é aí que tá. O que você gosta de ouvir hoje, Renê? O que você Eu tem ouço de... tudo. Eu ouço tudo. Eu acho que todo estilo de música tem a boa e tem a ruim. Agora, por exemplo... Uma boa música, né? Bem feita. Ontem eu tava em casa, a minha namorada ia chegar, eu comecei a fazer um alongamento ouvindo Bach. Olha. Bach é legal. O Concerto Brandenburguês é uma música deliciosa para acalmar, para amansar o vivente, para ficar legalzinho. Chegou, comecei a ouvir jazz. Se eu vou viajar, eu ouço rock. Você faz a trilha sonora do momento. Eu ouço aquilo que é propício para aquela atividade que eu tô querendo. Eu tenho essa também. Assim, por exemplo, muita gente, eu já ouvi falar, eu só estudo ouvindo música. E daí o cara gosta de heavy metal, só estuda ouvindo heavy metal no talo e ele tá estudando, né? Caramba! Existe isso. Claro que existe, a programação neurolinguística. Aí eu não dou conta, com heavy metal eu não dou conta. Não, a programação neurolinguística explica isso. É que o cara é muito... Pilhado. Tem 3 caminhos de comunicação entre o mundo exterior e o nosso cérebro. O visual, o auditivo e o sinestésico. O sinestésico é o canal das sensações. Daí, amplo senso. Um cheiro bom é a sensação de bom. Um cheiro ruim é a sensação de ruim. Um paladar bom, um paladar ruim é uma sensação. Uma notícia boa, uma palavra amiga, a gente nunca sabe quando pode acontecer. Não é? Isso. Isso é o sinestésico. Muito bem. O cara tá precisando de um suporte agradável de sensações para aquela atividade. Ele consegue focar a visão porque ele está sendo bem tratado por um outro canal, que é o sinestésico auditivo. Entendeu? Aí ele consegue assimilar porque ele está relacionando aquilo com aquele outro. Não tem mais você relacionar e falar, estou estudando história porque agora eu estou descobrindo o quanto nós, seres humanos, somos falíveis, somos viciosos e podemos ser virtuosos também. Que nós temos caminhos para escolher nas nossas vidas. Se você estuda história assim, você já tem tudo que você precisa. Você tem as sensações de se orgulhar ou se revoltar com uma ação de uma pessoa que você está estudando na história. Não é? E a história está ficando para trás na juventude atual, né? Aí que tá. História tem. Não interessa. Não, sim, tem. História tem, mas aí que tá. Eles não interessam. Veja quantas pessoas se interessam em fazer um curso de história. E a forma que chega a história... Mas tem a ver com a Entendeu? reforma O problema da educacional, história é que ela é contada.
E ultimamente o que eu percebi, pelo menos, é que tem gente que ao contar a história, Deturpa. não é um pouco. Não. A ideia da história ser Um contada pouco. e deturpada é o que traz o desafio para você buscar o que de A fato verdade. aconteceu. É verdade, é. Não é? Essa é o brinquedo do historiador. Esse é o brinquedo do historiador. Essa história tá mal contada. Por exemplo, o descobrimento do Brasil. E daí o cara vai pesquisar, investigar e ver o que era, quais eram os verdadeiros interesses que moveram o cara para sair de Portugal para cá, porque esse é fato histórico. Não a intenção histórica. Mas, por exemplo, Essa intenção muitas vezes é falseada. E muitas vezes não. Invariavelmente é, porque conta a história quem ganha a guerra. exatamente. Quem perde nunca. O Exatamente. questionamento, ele é saudável nesse caso, né? Os Estados Unidos Por que ele soltaram 2 bombas atômicas no Japão e saíram foi a como esposa do heróis. presidente que foi fazer a Declaração Universal dos Direitos do Homem, colocando dentre elas a vida. Pois é, ué. Você não quer, você vem falar que, Esse é que é o problema da que o nazista história. era genocida? Eu acho que Só- quando... Quem nunca chamou os Estados Unidos de genocídio, pelo menos nunca ouviu falar. Os Estados Unidos já foi genocida e feio. Demais, velho. O tempo Demais, inteiro. não, toda hora que ele chega num país dos outros, agora eu vou botar ordem no brasileiro, ele tá sendo, Vietnã ele foi. né? Aquela história, foi porque atacaram Pearl Harbor, foi o gatilho das bombas. Foi nada. Tinha planejamento aquilo lá. Você tá louco? Eu acho assim, cara, o problema da história é justamente isso. Ela é contada por seres humanos e os seres humanos. E eu acho que é mais grave ainda, quando é um cara muito influente, essa pessoa ela deveria ter uma responsabilidade imensa. Porque ele influencia muita gente. Se ele não tiver caráter pra falar a verdade, ele deturpa a galera, Mas, engana cara, meio milhão de essa gente. pretensão quem estuda história não tem. Essa pretensão quem estuda história não tem. Ele quer descobrir a Ele verdade. quer saber a verdade por trás dos fatos relatados. Ponto. Isso é interessante. Aí é legal. Isso pra mim, cara, isso é o... é o interessante. Tem como O mandar a mídia problema, inteira por pra que lá, a não? história não é interessante para as pessoas hoje, é porque ela foi apresentada como uma tabuada de matemática. Quer descobrir o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando? Não sei, eu não sei. 1500 anos atrás. 1500. Tá? Tratado de Tordesilhas. Ano. Esse eu já não Entendeu? lembro, É decoreba. 2 vezes 2. não. É. 3 vezes 3. É tabuada, cara. Não é história. Você não tá falando de ser humano. Você tá relacionando fato e ano. Você não apresenta um Não contexto. dando um contexto É. em que aqueles fatos se deram e os possíveis interesses que envolveram aquele fato, que sim, a gente chama como descobrimento do Brasil, que teria acontecido em 1500. Informação errada. Informação errada acaba com tudo. Nós estamos vendo aí hoje, a mídia fala... ato antidemocrático. Qual que é a definição de democracia? É pluralidade. Ponto. Então, como é um ato antidemocrático? Né? E a Se gente- é parte dessa pluralidade. É foda, isso aí é errado. Isso aí tá... Então, é isso que eu tô falando. A alguém tem gente que vê... pagar por isso. Você tá desinformando. A gente Mas- vê imparcialidade Meu- em meu várias querido, esferas. Você deter um estrangeiro que está saindo do aeroporto para um avião particular, que tem autorização para ter pousado e que vai ter autorização para sair. São 4 pessoas, 2 podem entrar no avião, 2 ficam e você tem que ficar aqui até assinar esse papel. Mas esse papel diz o quê? Não sei, porque eu não estou nem conseguindo falar contigo porque eu não falo a tua língua. Se assina, pode ir. Fala, não vou assinar, não sei do que está escrito aí. Eles se referem a um processo? Sim. Que processo? Uma moça do aeroporto viu a dificuldade e se ofereceu para fazer a tradução. Refere a um processo? Sim. Que processo? Não posso falar, é segredo de justiça. E você quer que eu assine sem saber o que é de um processo que eu não sei do que? É. Falei, então, Te dá entregar um licença, vou documento em mandarim, ligar. assina aqui, Dá Renê. licença, eu vou ligar para a embaixada. Pronto, ligou para a embaixada mandou o advogado. O que é? Qual o processo? É secreto. Papel é esse aqui? É, para ele assinar? É, não assina não, viu? Não assina não. Vocês vão deter ele, vocês vão prender ele, criar esse incidente internacional ou vocês vão liberar ele agora? Daí ia ficar meio ruim, né? O cara é cidadão americano, e empresário americano. Ia ficar meio ruim pro lado, né? Não, tá tudo bem, pode ir. Não existe. Meu, partindo do ministro do Supremo Tribunal Federal, cara. Não, acredito nisso. você é mestre em Isso aí, direito, cara. isso aí é ação de estelionatário, cara. Não existe. Um estelionatário faz isso.
Não faz? Qual é o clássico do estelionatário? Você tá andando na rua, ele tá à sua frente e ele deixa cair um bilhete da loteria. Daí você fala, opa, caiu, toma. Fala, obrigado, não, é que eu tô com a cabeça e tal. E ele quer te vender o bilhete da loteria que tá premiado. E que ele tá indo lá no lotérica pra pegar, mas ele tá muito preocupado com um filho que tá em casa precisando de um remédio. E o prêmio é de 10 e ele vende pra você por R$500. Ele julga o quanto você deve ter na carteira pela tua cara. Daí, em cima da tua ganância, você vai pegar o bilhete, entregar os 500 pila pra ele se deu bem, você descobre que o bilhete é da loteria passada e que não foi premiado. Sabe qual é o problema? Tem gente que cai com o mesmo número, entendeu? Só que esse é o sorteio desta semana, não semana passada. Tem gente que cai, esse é o problema. Não, e cai normalmente, quanto ao estelionato, cai normalmente sobre a própria ganância, que faz com que a pessoa caia. No caso, o cara ia ganhar o quê em colocar a assinatura dele no pedaço de papel? Só correu o risco de perder. Entendeu? Foi aí que deu errado. Foi aí que deu errado. Então ele falou, então deixa eu falar com o meu advogado, com a embaixada, porque eu tô vendo, o cara era assessor do Trump, né? Então ele viu esse processo acontecer nos Estados Unidos e vê acontecer em outros lugares do mundo. Então ele falou, não, então deixa eu falar com um advogado, a embaixada tá aqui para suprir as minhas necessidades como cidadão. Não é? É a realidade de qualquer um em qualquer lugar. Se está com problemas, é embaixada. Aqui não tem embaixada. Consulado mais próximo. Esse negócio de segredo de justiça. Você é o citado. Você tem direito de ver. Como não? Era pra ser, né? Não, mas na lei certa. Sim, na lei certa, sim. Tudo bem, você não pode divulgar para outros meios, mas você é citado, você tem direito de ter acesso. Não... Meu amigo, você está falando de um inquérito aberto, com base numa interpretação absurda, porque quando o Supremo Tribunal Federal pode abrir um inquérito, quando tiver alguma ação contra o tribunal, nas dependências desse tribunal. Ponto. Ele julgou que qualquer coisa que você coloca na internet também está dentro do tribunal. E, portanto, ele podia abrir um inquérito para investigar qualquer ato antidemocrático. Entendeu que está dentro do tribunal. Está na internet, está dentro do tribunal. Essa é a prerrogativa, então. Essa interpretação feita. Então ele trouxe o mundo para dentro do tribunal. A internet é o mundo. Pronto. Né? Trouxe o mundo para dentro do tribunal. Exatamente. Ou seja, ele investiga o que ele quiser. Quando ele quiser, investiga, é vítima, julga, prende. Sem direito a recurso. E prende sem processo. Não sai de inquérito. Isso só é permitido prisão em fase de inquérito quando é preso em flagrante delito ou quando é para assegurar a investigação de uma ação criminal, né? O cara, por exemplo, vai atemorizar a testemunha e tal, por exemplo, quando quem está respondendo um processo crime é um investigador de polícia, um policial militar, são pessoas que podem tentar, de alguma maneira, atemorizar as testemunhas. Então aí, quando você vê que a pessoa age dessa maneira, você vai pedir que ela fique presa para prevenir. Ou então que o réu que corre o risco de fugir. Não é o caso de nenhum dos caras que foram presos. Fala, não, ele acabou de falar na internet, então é flagrante. Flagrante delito. Ele trouxe da internet para cá, para dentro do tribunal, entendeu? Só que se é um ministro do Supremo que toca o inquérito, você teria como recorrer de uma prisão irregular? Só para o Supremo. E não vai conseguir. E quem é o ofendido? O próprio Supremo. Então, qual ofensa que ele escolheu investigar? Tá tudo então errado. esse cara estaria lascado. Por natureza. Não, aí que tá. Ele não tem alternativa. Cara, o que tá lá preso, você tem presidente de partido preso lá, que o cara não tem o que fazer. O que restou para ele fazer?
entrar no Tribunal Internacional e esperar né? Passar por toda aquela burocracia do Tribunal Internacional, que sim, é demorado, porque ele dá uma oportunidade para o país se retratar antes de julgar uma situação como essa, pelo risco que isso traz para a soberania dos países, não é? Então ele é demorado. Por exemplo, Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, dá para ver isso pela internet, ela sofreu diversos atentados de morte do ex-marido, não é? E não morria, né? Não, assim, o cara envenenou, choque elétrico, mil coisas. Tá louco. E não morria. E saía daquilo e falou, não, representava contra o cara e tal. E nunca acontecia nada contra o cara. Chegou uma hora que ela falou, não aguento mais, né? Vamos atuar no legislativo. Apresentou um projeto de lei. O projeto de lei não andava. Aí ele entrou no Tribunal Internacional. O Tribunal Internacional condenou o Brasil, porque não estava dando assistência a mulheres que sofriam violência doméstica, parari, parará. Pegaram aquela lei do jeito que estava e aprovaram rapidinho, porque está ficando feio para o Brasil na órbita internacional. Gente, quando você fala da órbita internacional, o quanto isso é relevante para um país, a gente só precisa lembrar que Gandhi fez a independência da Índia, que era colônia inglesa, com a resistência pacífica. Ele não jogou uma pedra, não atirou um tiro, não deu uma facadinha, não matou ninguém. Ele simplesmente resistiu pacificamente contra a opressão inglesa. Para isso apanhou, para isso foi preso, para isso jejuou, para isso fez mil coisas, porque achava que isso ia tocar ou mover a Inglaterra. Não, o que ia tocar era a mídia internacional e aí a opinião pública internacional condenar a Inglaterra, o que seria péssimo para os ingleses, inclusive. Pois é. É o último recurso esse, então. Não, esse é o recurso que, desde a Revolução Francesa, é conhecido como um direito de qualquer cidadão, de resistir pacificamente contra qualquer lei que considere opressiva. Tá? É o caso que acontecia desde a Revolução Francesa, e de lá para cá é reconhecido como um direito, mesmo que não esteja escrito na Constituição, todo mundo tem. Por quê? Porque essa Constituição pode ser a opressão. Então você tem que ter um direito a reagir contra aquilo que seja opressivo. Reagir de que maneira? Violentamente? Não. Pacificamente. Fala, não, eu não vou cumprir. Ah, eu vou te prender. Prende, mas eu não vou cumprir. Ah, não. É um direito seu. Para isso que você tem, por exemplo, um tribunal internacional. Porque daí você sai da órbita das influências nacionais para ter uma pessoa que, teoricamente, face a esse contexto, vai ser imparcial. E hoje a Do abrangência lado de dessas... fora, né? A abrangência é bem maior. E a opinião pública hoje ela tem muito mais Hoje noção do fica que tá mais acontecendo. difícil esconder as falcatruas estatais. Sempre teve, em todo lugar, e ainda tem. Mas fica mais difícil esconder, né? Um celularzinho com conexão à internet faz uma festa, né? E se não tiver conexão à internet, não tem problema, ele filma, Depois você ele manda. grava, depois quando você tiver um Wi-Fi, você envia. Então quem é fiscal em potencial? Qualquer um que tem um celular. Isso é uma revolução. Ou então. seja, qualquer um. Esses vídeos de cara agredindo mulher e tal, e vaza e vai embora. Internet. Senão ficava no anonimato. Sim. E aí, como sempre foi no Brasil. Ah, hoje a sociedade está mais violenta, né? Não, só Porque tá mostra. aparecendo mais. Agora aparece mais e é muito menos violenta. Antes, hoje, o que a gente vê como violência era coisa normal que acontecia no anonimato. É. Hoje Agressão vaza. contra menores, adolescentes, mulher, idosos e assim por Tinha diante. muito cala-boca. Não divulga isso não. Cala a boca. Porque era só a imprensa, às vezes tinha acesso a alguma coisa assim, o cara chegava, não tinha nem pra lá. Mas óbvio, ó, você não é nem louco de publicar isso aqui, sabe com quem você tá? A famosa Você sabe com quem você tá falando? famosa carteirada. Bom, Renê, vamos encerrar por aqui. Vou agradecer o nosso mestre, porque daqui a pouco é hora do almoço. Então, Tomamos meio período seu, com a honra e tanto. Pode ficar à vontade. não, vamos fazer um brinde agora. Então vamos. Agradecer
a esta agradável reunião. É só um brinde, eu não vou embriagar vocês com esse suco de uva. Tem conteúdo demais. A nossa gente saúde. pode ficar um mês aqui A nossa conversando. A saúde. saúde. E a dos nossos. Mas Muito pode obrigado. Obrigado, Renê. Obrigado, Assis. Foi muito bom ter o Renê aqui hoje. Um papo massa. Pessoa. Obrigado. É um monstro, cara. É, Tem papo pra um mês aqui, ficar aqui. Invernar um mês aqui. Traz cerveja, carne e vai Motoclube. embora. Né? Vão sair uns 5 quilos mais gordos. Mas vai. Motoclube, Com filosofia, direito, política. Papo que não acaba mais. Ó, e é só a ponta do iceberg, eu acho, hein? Eu acho não, eu tenho certeza. Obrigado. Mas, Renê, valeu mesmo, valeu. Então, Além, à além disposição, gente. além de Valeu. irmão, tamo junto. Beleza? E excelente iniciativa de vocês aí. Com esse cenário, com esse estúdio preparado, com essa ideia de poder informalmente conversar de temas que, né, fogem do comum, Do cotidiano, né? Eu fogem espero, do formato, né? a gente espera que alguém tire alguma coisa dos nossos vídeos, dos nossos bate-papos, entendeu? É só assistir que vai tirar. É só assistir E que vai como tirar. sempre, o principal, quem é responsável pelo engrandecimento daqui é o convidado, né? Sim, A claro. gente só proporciona espaço. E mais uma vez, a gente achou que hoje foi sensacional e agradecemos novamente. E é isso, galera. Ficou Tamo ótimo. junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigadão. Um abraço. Já posso peidar?